A gente começa aqui o programa de hoje também falando sobre o outono que chegou ao Brasil na última quinta-feira, dia 20, a estação que fica aí na transição entre o verão e o inverno. E as temperaturas já começam a cair, mesmo aqui no Nordeste, viu? Acho que já deu para perceber, especialmente ali fim de tarde, começo de noite, a temperatura já começa a cair, né? E algumas plantas e flores adoram esse clima. Para falar com a gente sobre esse assunto, a repórter Vanessa Costa está em uma floricultura ao vivo. Bom dia, Vanessa! Bom dia, Bruna, para você, para todo mundo que acompanha nosso Mulher Demais. A gente vem de um cenário super bonito, esse verde que traz vida, traz frescor, traz muito amor também para dentro das nossas casas, para ambientes com uma ornamentação, com outras utilidades também. Mas hoje, especificamente, essas plantas e a relação delas com o outono, porque como você disse, até tem um clima mais ameno no Nordeste, aqui em João Pessoa, apesar do calorão, acaba amenizando um pouco algumas vezes, mas outro ponto interessante é a questão da luminosidade. E nós íamos conversar com o Levi Pessoa sobre essas plantas, sobre essa adaptação ao outono e o que a gente pode trazer de dicas em relação à mudança mesmo de cuidados do verão para o outono. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Bruna. Que alegria, Bruna, estar com você no seu programa de tanta audiência. Para mim é uma satisfação e uma alegria estar nesse momento mostrando a tantas pessoas os cuidados básicos que a gente precisa ter de uma estação para outra estação. Como Vanessa mesmo falou aqui, a importância da gente estar atento a essa mudança é muito importante em nossa vida, que somos seres vivos, como também na vida vegetativa das plantas, né? Que também são seres vivos. Automaticamente, nós, como elas, demonstramos alguns sinais dessa mudança, né? Nós, algumas vezes, ficamos um pouco debilitados com a mudança de temperatura e as plantas também deixam isso aparente mais, né? Para a gente ter um pouco mais de cuidado com ela. Como a gente sabe, a gente está numa região aqui no Nordeste, aqui na Paraíba, um pouco mais quente, né? Muito embora o nosso brejo aqui, as partes de bananeiras, areia, é um pouco mais frio e as plantas elas costumam se adaptar e mostrar mais essa diferença de estação. A princípio que a gente tem que entender é que nesse momento o outono começa com os dias menores e as noites um pouco maior. Então, a temperatura vai mudando e com isso você tem que prestar mais atenção na rega das suas plantas, porque agora ela tem a noite maior e ela tem um aumento maior da absorção da água. Então, seria interessante, nos dias que não fizesse tanto sol, obviamente, né, a gente diminuir um pouco dessa rega, para essa preparação para o outono, que já está, né, e o inverno daqui a pouco. E o que nós podemos também prestar muita atenção nesse tempo é que nós devemos fazer alguns tipos de podas rápidas na planta, que é o momento certo para você podar. Como aqui, Vanessa, por favor, vem mais para cá. Essa planta aqui, ó, a gente percebe que ela está bem cheia, ó, mas a gente tem umas folhinhas feias, como assim, ó, cortadinha, deve estar dando algum tipo de lagarta, de algum inseto, e você tem que ficar bem atento a isso, que esse é o momento de você cortar as plantas e você fazer aquela pequena adubação na sua planta, para que ela possa ter mais espaço. Aqui ela está bem cheia, eu vou fazer uma poda daqui a uns dias, para que ela possa ter mais espaço e pegar mais luminosidade por causa da fotossíntese, que é muito importante nesse momento que nós não temos tanto sol e temos mais só luminosidade. O interessante é você prestar atenção na sua casa, no seu apartamento, se a planta está levando pouca luminosidade agora, que o sol muda a posição e a gente tem que conduzir a planta também. Agora, se você tem jardim, aí é meio difícil, né? Então, antes de você fazer um projeto paisagístico para o seu jardim, seria interessante o seu paisagista pensar bem direitinho nos lugares onde vai posicionar bem as plantas.
A gente falou sobre a questão da hidratação, né, das plantas, a quantidade de água, ter atenção ao período do dia e da noite, porque à noite são mais longas, e também sobre a poda e a adubação. Se a gente parar para pensar outros cuidados relacionados às plantas, por exemplo, essa adubação mesmo propriamente dita, por que é diferente, de que forma, precisa incrementar ou é uma adubação mais simples? É uma adubação mais simples. O que é que a gente precisa fazer agora nesse momento? Você com essa ferramenta aqui, geralmente é fofar mais a terra, que às vezes em algumas regiões chove mais no verão, você fofa e coloca aqui a adubação correta. Sempre usar isso também em jardim, que tem os maiores, né? Os tipos de rastelo maiores. E aqui você vai adubando e era bom prestar atenção bem numa adubação específica para cada planta. Geralmente a gente usa o bocache, mas uma coisa que as plantas gostam muito nessa época é do potássio. E esse potássio a gente encontra muito na cinza que a gente faz fogo. Agora, o interessante é você adubar com a cinza, mas não cinza depois de fazer um churrasco, porque está com excesso de gordura ali dentro, excesso de sódio, de sal, e isso não é bom você usar. É bom a cinza virgem, que ajuda mais no florescimento de algumas plantas que geralmente nessa época tem o hábito de florar mais. E aqui, inclusive, para a gente mostrar, tem a orquídea muito bonita, inclusive, com a flor, 4 flores aqui, né? 2 já desabrochadas, e a gente tem essa florzinha aqui também chamada flor de maio. São plantas da estação? Olha, hoje em dia a gente tem a Alhambra, que é uma cidade que tem muitas plantas, que tem muitos fornecedores, e hoje a gente consegue ter, feito em estufas, plantas o ano todo com flores. Mas se você não tem esse privilégio de chegar plantas de Alhambra na sua casa, a flor de maio nessa estação, ela vai bem, porque ela flora sempre nessa estação do outono e inverno. E também nós temos a hortênsia, nós temos a azaleia, calanchói, calandiva, que são plantas propícias para essa época, e é bem legal a gente ter e cuidar delas em casa. E flores muito bonitas, como a gente está vendo aqui. Muito obrigada, Levi, pelas informações, por todo o cuidado que nós podemos ter nas nossas próprias casas. Então, independente da escolha de qual é a planta que você vai levar para dentro de casa, a planta sempre é sinônimo de frescor, de verde, uma decoração, mas também muito carinho, muito afeto, que a gente pode trazer para sempre trazer um ambiente mais confortável dentro das nossas casas. Quando for adquirir uma planta ou quando ganhar, a gente tem acesso à informação fácil, buscar alguém, algum especialista, assim como o Levi, para trazer os cuidados, porque lembrando, cada plantinha exige um cuidado especial a depender do tipo de flor, do tipo de folha, a depender da quantidade de luminosidade, se você mora em apartamento ou em casa, muitos detalhes a se levar em conta, mas o mais importante de tudo é cuidar com carinho dessas plantas, porque assim elas vivem, parece que até sorriem dentro de casa pra gente, Bruna. Volto com você. É isso aí, Vanessa. Obrigada, viu, pelas informações, ao Levi também, né, por receber a nossa equipe. Começar a semana assim é bom demais, né, minha gente? Com informação e levando a natureza para dentro de casa também, que a gente sabe que traz vários benefícios, inclusive para a saúde mental. Obrigada, Vanessa. Bom trabalho.